Nas etapas históricas anteriores, o desenvolvimento econômico brasileiro teve como locomotiva o Estado, através do orçamento público e das companhias estatais, tanto o investimento privado interno quanto o investimento externo eram complementares a uma robusta ação do Estado quando o país começa, quando a industrialização passa a ganhar peso no país a partir dos anos 30. A perspectiva agora anunciada pelo Ministério da Fazenda, o ministro da Fazenda declarou isso em diversas entrevistas, atribui uma função bem mais relevante ao investimento privado, reforçado pelo crédito público, nas parcerias público-privadas, mas dá um papel de destaque, de proeminência ao investimento privado e ao investimento externo. O que vocês acham dessa perspectiva? Seria possível conduzir o país a um novo ciclo de desenvolvimento, tendo como seu principal motor o investimento privado e o investimento externo, como seus principais motores, o investimento privado e o investimento externo? Com a palavra, Jones Manuel. Veja, Haddad ele parte de uma teoria do desenvolvimento liberal. Ele imagina que o investimento público, o nível de investimento da economia depende de nível de segurança jurídica, facilitação para investimentos, desburocratizando processos, redução do custo do crédito, ou seja, o Haddad imagina que a melhora de um cenário micro econômico e do custo do dinheiro vai alavancar o investimento. Mas isso é falso. O que determina o nível de investimento é a demanda. Ponto. Acabou-se. Você pode desburocratizar, você pode baratear o crédito, você pode criar várias formas de incentivo. Se não tiver demanda, não faz sentido para o ente privado, seja nacional ou estrangeiro, aumentar seu investimento. Então, até um exemplo que eu dei no meu canal. Imagina, se eu sou dono de uma rede de academias de musculação, eu tenho 50 academias pelo Brasil, aí o governo faz um programa de redução de burocracia, menos inspeção, é mais rápido abrir uma empresa, uma filial, tudo fica mais fácil de fazer. Se tiver demanda, se não tiver demanda, para que eu vou investir em abrir 10 novas academias? Se não tem alunos, se não tem uma procura pelo produto que eu estou oferecendo. Então, a Haddad ele parte de uma premissa de que o investimento privado vem, e o investimento privado nacional e estrangeiro vem de acordo com condições jurídicas e um ambiente de estabilidade da dívida pública e de redução do gasto público. Isso é uma mamadeira de piroca, isso é uma cloroquina. Isso é a mesma coisa que dizer que a Terra é quadrada, é uma coisa que dizer que cloroquina cura Covid, uma coisa dizer que se tomar vacina vira jacaré. Haddad é uma versão dos discursos negacionistas de Bolsonaro, mas é um negacionismo socialmente aceito, né? Porque se fala esse tipo de porcaria na PUC do Rio de Janeiro, na USP, nas faculdades pelo Brasil. Não existe prova nenhuma, não existe modelo econométrico, não existe evidência estatística, não existe evidência empírica nenhuma, absolutamente nenhuma, que o grau de investimento na economia é determinado pelo controle da relação dívida-PIB ou pelas condições jurídicas gerais de facilitação do investimento, percebe? Então, a gente está numa situação, inclusive, muito complexa, porque o secretário, o Rogério Seron, que é o filho do Paulo Guedes, né, ele anunciou recentemente que o governo Lula 3 vai querer desfazer o que Lula 1 e Lula 2 fizeram de positivo, que vai emitir títulos no mercado internacional, chamados títulos verdes, para o Brasil voltar a ter um problema de dívida externa. Estão querendo endividar o Brasil em dólar para financiar investimentos, já que amarraram o investimento público. Veja, é um grau de absurdo, é um grau de surrealismo, e esse projeto, inclusive, de emissão de títulos em dólar para financiar o Estado era o projeto do Paulo Guedes, viu? O Rogério Seron pegou o projeto do Paulo Guedes e aí colocou o nome de Verde Sustentável, né, para financiar investimento ambiental. Sabe? É um grau de liberalismo e esse elemento aí eu volto para a questão do Congresso. Veja, gente, não é o Congresso Nacional que está impondo ao Rogério Seron ou ao Fernando Haddad ou ao Galípolo uma compreensão de desenvolvimento nacional liberal. Eles são promotores de um discurso público, uma visão de país liberal. Não é o Congresso Nacional.
Congresso Nacional não está se opondo ao discurso do Ministério da Fazenda. Pelo contrário, o Congresso Nacional, em sua maioria, concorda com esse discurso. Com a palavra, Rita Coitinho. O investimento privado, o investimento externo, tem um papel no desenvolvimento econômico brasileiro desde o início da industrialização. A gente precisa do investimento privado, né? E é bom lembrar que o investimento privado foi amplamente incentivado pelo Juscelino Kubitschek na sua política dos 50 anos em 5, e investimento externo também. Então, o problema, não, na minha visão, não está em incentivar que haja investimento privado e que haja investimento externo, muito pelo contrário, é necessário que haja, senão não vai haver desenvolvimento, não há a ideia. Nós não estamos numa situação em que a gente pode contar, poderia ou deveria achar que podemos contar exclusivamente com investimento público para o desenvolvimento nacional. Na quadra histórica em que nós nos encontramos, a gente vai precisar de investimento privado. Cuba tem incentivado investimento privado, assim como a China, o Vietnã e economias socialistas, que dirá o Brasil. Então, a questão não é essa. Eu acho que é necessário que haja políticas governamentais, políticas que atraiam esses investimentos. A questão é que nós temos um Banco Central autônomo, né, que herdamos do governo Bolsonaro e que mantém juros extorsivos. E com juros extorsivos, o investimento privado não vai existir. Ou ele vai existir de uma maneira pífia, porque qualquer investidor vai preferir apostar no jogo do mercado financeiro a fazer um investimento em um parque industrial, por exemplo. Né? Ontem o Alckmin e o Lula lançaram aí uma plataforma de desenvolvimento industrial brasileiro, mas com os juros assim, nos patamares que nós temos, isso não vai acontecer. É preciso encontrar uma maneira. Eu acredito que a aposta do arcabouço fiscal tem a ver com essa espécie de convencimento do Banco Central a abaixar os juros, uma vez que a questão do gasto público estaria assegurada, né? O problema é que o Bob Fields Neto, ele não é uma pessoa razoável, ele é um sujeito, um porta-voz do sistema financeiro internacional, ele é um empregado do sistema financeiro, né? E está com o controle do Banco Central. Então, é preciso que haja uma reação a essa situação. E essa reação não pode partir só do presidente da República, né? Essa reação vai ter que partir do povo, tem que partir dos movimentos sociais, tem que partir, porque o Congresso, nós já sabemos que é um Congresso ainda muito mais à direita do que outros congressos que nós já tivemos. O governo já demonstrou que não tem essa força toda sobre esse controle sobre o Congresso, muito pelo contrário, vem sofrendo algumas derrotas importantes. Então, é preciso que haja algum tipo de estofo para que se possa mudar o estado de coisas. É preciso revogar esse negócio de autonomia do Banco Central. Quem vai fazer isso, né? E a gente aqui reclamando na internet, não vai ser, né? A gente precisa ter algum tipo de ação articulada para que isso aconteça. Senão não vai ter investimento privado, né? Que é a aposta do governo, e o investimento público a gente já viu que está prejudicado pelo arcabouço fiscal. Com a palavra, Iole Ilíada. Bom, a Rita tem razão quando diz que investimento privado e investimentos externos fazem parte, compõem essa carteira de investimentos que garantem o desenvolvimento de um país. O problema dessa perspectiva, e o João já falou um pouco sobre isso, dessa atual, né, do governo, é que ela se apoia naquela velha ideia de que se você criar um ambiente favorável para os negócios, né, então um ambiente que inclui juros baixos, que inclui previsibilidade, que inclui crédito, que inclui o espírito do capitalismo, o espírito animal dos capitalistas se manifestará e ele investirá o suficiente para alavancar o crescimento do país. E, aparentemente, o Lula está convencido disso, embora ele dê sinais contraditórios, já falo sobre isso. Mas eu quero resgatar uma fala dele que me chamou a atenção no Fórum Brasil-Espanha, de que ele participou agora, em abril, quando ele estava lá no país ibérico,
e justamente era uma reunião com empresários, na Casa das Américas, com empresários espanhóis. E a Espanha, vocês sabem que é um grande investidor brasileiro, né? É do segundo, não sei se isso ainda se confirma. Mas ele disse, abre aspas, a estabilidade política e o crescimento da economia brasileira voltarão a trazer excelente retorno às empresas espanholas. Queremos atrair uma nova onda de investimentos espanhóis. O programa de investimento em infraestrutura que lançarei em maio trará oportunidades promissoras e extraordinárias. Então, ele está convencido que que lançará um programa baseado em PPPs e que isso atrairá um grande investimento estrangeiro e que isso compensará a dificuldade do Estado em ele mesmo promover o próprio desenvolvimento, quer dizer, ele mesmo ser o indutor do desenvolvimento. O problema é que, como a pergunta já sugeriu, a história brasileira não autoriza essa interpretação. Aqui, o capital privado só se mobilizou motivado pela demanda, ou seja, quando o capital público, ele próprio, gerou a demanda que garantia que o capital privado podia investir com garantia de retorno. Então, na verdade, né, quem puxa ao investimento privado é o investimento público. Investimento mesmo, investimento direto. Não só concessão de créditos ou isenções fiscais. Aliás, hoje foi anunciado um programa, ainda não tem detalhes, mas a ideia geral é oferecer isenções fiscais, benefícios fiscais, incentivos fiscais, melhor dizendo, à produção de carro popular. Novamente, é essa lógica, você oferece um ambiente favorável às empresas e elas, por isso, investem e de alguma forma, contribuem. Isso desmonta também a ideia de planejamento, porque esses investimentos vão se dar, se derem, apenas em alguns âmbitos e não se darão em outros. E para finalizar, porque meu tempo já acabou, eu quero lembrar, a memória das pessoas às vezes é muito, muito curta mesmo. Eu quero lembrar que bastante recentemente, no governo Dilma I, no segundo biênio do governo Dilma I, a Dilma enfrentou essa dificuldade. Ali tinha havido um aumento de investimento público, mas havia um certo esgotamento da capacidade eu estou concluindo, mas havia um esgotamento da capacidade de ampliar esse investimento e se achou que com algumas medidas, e eu cito, era diminuição de juros, diminuição do custo da energia e desonerações, o capital privado investiria. Todo mundo sabe o que aconteceu. Não investiu, isso contribuiu para a crise e, posteriormente, para o golpe que Dilma sofreu.